Começar, por favor? Sim. Bom dia, meninas. Pois é, essa semana nós estamos no capítulo 12, capítulo 13, e é muito interessante porque o capítulo 12 já começa dizendo uma mente ansiosa e preocupada. E é a mente atualmente do ser humano, né? Hoje nós nos alimentamos com a ansiedade e a preocupação, infelizmente. E aí ela fala, né, que a ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. Olha como o inimigo, ele é astuto, né? Ele nos leva a nos preocupar e ansiar pelo dia de amanhã, ansiar pelo que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos, quando a gente sabe e conhece através da palavra que a gente não tem o poder, a gente não tem o controle do que vai acontecer nem daqui a um segundo das nossas vidas. Então, assim, a gente tem que entender que é Deus que está no controle das nossas vidas e que a ansiedade não vai nos levar a coisa alguma. E ela até fala, paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa, é um fruto do Espírito, que está em Gálatas 22, eu até coloquei aqui, né, que Gálatas 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, a gente tem que buscar os frutos do Espírito. E aí ela diz, e o fruto do Espírito é resultado de estarmos permanentes na videira, que é Jesus Cristo, né? Então, é assim, não é fácil, não é fácil, porque o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo muito difícil, é um mundo que nos leva a ansiar por tudo, é um mundo que nos leva à preocupação. Antes da gente começar, a gente estava só batendo um papinho muito rápido, e a Thalisa falou, né, que agora ela mudou a vida dela. E ela contando assim que uma coisa tão simples, um detalhe tão simples de ir buscar o filho, receber o filho de volta da escola, traz uma alegria enorme para ele, com certeza traz uma paz muito grande no coração dela, porque ela sabe que aquilo dali está gerando o quê? Está gerando uma história bonita, ele vai guardar essa memória dele retornar da escola e a mãe está ali esperando. E é tão pouco, né, que a gente precisa fazer para a gente ter paz, e a gente costuma dar vazão ao inimigo e nos encher de preocupação, nos encher de ansiedade. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho contas para pagar. E às vezes é tão simples a gente fazer uma adaptação na vida da gente, né? E aí ela diz, a preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor. Então, por que não desistir dela? Porque realmente, o que adianta a gente se preocupar? Vai mudar? A nossa realidade vai ter uma diferença por isso? Não vai. Vai tudo permanecer do mesmo jeito. Então, por que a gente se preocupa? Então, a gente tem que realmente trabalhar nossa mente todos os dias. Eu não vou me preocupar, eu vou entregar nas mãos de Deus, eu tenho que confiar em Deus. Isso é muito também exercício de fé, né? A gente confiar em Deus, a gente entender que a ansiedade, a preocupação não vão nos levar a nada, não vai mudar a realidade. Aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos continuar vivendo, nos preocupando ou não, ansiosos ou não. Então, vamos tentar mudar o foco, vamos começar a exercitar a nossa mente para entender, não, eu vou exercitar minha mente como? Eu vou ler a palavra, eu vou buscar, eu vou jejuar. Isso sim faz com que Deus nos escute, e aquilo que a gente está com medo que aconteça, a gente está ansiosa, Deus pode mudar. Quem muda a nossa realidade não somos nós. Que é isso, nossa carne não é capaz de nada, mas a nossa busca, nós entrarmos no Santo dos Santos e a gente buscar a Deus para trazer essas respostas que a gente precisa, vai trazer a paz para a gente e vai mudar a nossa realidade. Eu
eu brinco muito com meu filho, porque ele gosta muito de me pedir opiniões das coisas, né? Decisões que ele vai tomar, e sempre quando ele está em dúvida, eu falo assim: André, vai no que te dá paz. O que te dá paz entre esse ou esse? O que te der paz é o que Deus está no controle. Então, assim, é isso que a gente tem que exercitar todo dia. Trouxe paz, eu tô em paz nessa decisão, então tá tudo bem, Deus está comigo. Segura na mão de Deus e vai. E aí ela diz: a repetição de pensamentos que vêm e não nos deixa, como as repetidas mordidas e dentadas descritas na definição. Porque ela define que a preocupação é algo que a gente não tem controle, é algo que nos traz ansiedade e que a gente não vai trazer mudança nenhuma sobre isso. Então, para que a gente fica lutando? Vamos parar de lutar, porque a gente fica lutando, a gente fica se exercitando algo que não faz bem para a gente, mas a gente fica apegado àquilo dali. Então, é um ataque de Satanás à nossa mente. Então, a gente tem que ir contra Satanás. A gente tem que dizer: Satanás, tu não vai me vencer. Quem pode resolver a minha vida, quem pode tratar isso em mim é Deus. Então, assim, ela até cita Mateus 5, 25 a 34, é uma excelente passagem para ler quando sentimos um ataque de preocupação. E aí ela diz, porque é a palavra de Deus que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto às que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto às que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente não aprende a entregar? Então, o propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. Então, às vezes, somos nós mesmos que não conseguimos desfrutar da nossa vida, que a gente se enche de preocupação, a gente não crê em Deus, a gente não entrega nas mãos de Deus. Então, eu entendo que quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente entende que a ansiedade não vem de Deus, que a preocupação não vem de Deus, e que elas não vão mudar a nossa realidade. E aí, ela fala, né, que o ponto principal é que a preocupação é inútil. E realmente a gente tem que entender que a preocupação é inútil. Útil é a gente acordar pela manhã, entregar nossas preocupações, entregar nossas ansiedades, entregar nosso dia na mão de Deus. E aí é Deus que vai trabalhar isso em nós. É um exercício diário. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Mas a gente tem que começar a exercitar isso. A gente tem que começar a exercitar que a gente tem que entender que a mudança não, essa preocupação não vai trazer mudança, essa preocupação não vai mudar o resultado. Aí ela até diz: o diabo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da mente, esperando enganar os cristãos em lutas longas, infidáveis e custosas. Às vezes a gente adia nossa bênção, a gente adia essa paz que excede todo o entendimento, porque a gente dá espaço para o Satanás na nossa mente. A nossa mente tem que ser limpa, a nossa mente tem que ser sempre guardada, tem que ser sempre alimentada também, alimentada pela palavra, alimentada pelo jejum, alimentada pela busca. Amiga, Ah, posso fazer só um comentário? Nossa, tem um negócio aqui levantando. não só pode como deve, Jéssica. Essa parte da preocupação, na hora que eu estava lendo, me chamou muita atenção, porque eu tenho quase certeza que deve acontecer com algumas de vocês aqui. E ela estava descrevendo a minha vida quando ela fala aqui que há um tempo atrás, graças a Deus, eu posso dizer que já estou em mudança, né? Mas quando ela fala aqui que meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que ficava zangada com ele porque ele não se preocupava comigo. Aí ela vai descrever que quando ela estava desesperada pelas contas
pelas preocupações das coisas do dia a dia, ele estava brincando com as crianças e tratando como se tivesse tudo bem. Aí, mais para frente, ela fala assim: Dave me acalmava, lembrando-me de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo nossa parte, que era dando dízimo, ofertas, orando e confiando, e que o Senhor continuaria a fazer a parte dele. Meu Deus do céu, parece que ela pegou a minha vida e falou assim: deixa eu só falar que sou eu para fingir, mas é a Jéssica, porque assim, o quantas vezes eu realmente já briguei feio com o meu marido sobre isso, porque nós temos o temperamento, inclusive, totalmente opostos, né? Eu sou colérica, não me preocupo, sou super calma, tranquila, só que não. E o meu esposo é super fleumático, então, assim, muitas das vezes eu tenho que chacoalhar ele, falo, meu Deus, pelo amor de Deus, reage. Mas só que muitas das vezes eu não entendia. O temperamento nosso, às vezes, colabora muito para isso também. O que ela está deixando claro aqui para nós sobre trabalhar em nossa mente é que realmente o que adianta você se preocupar dessa forma? Você vai gastar toda a sua energia nisso, toda a ansiedade que você deveria estar tratando, porque nós não devemos andar. A palavra diz que nós não devemos andar ansiosos, e muitas das vezes a gente faz exatamente o contrário. A gente anda ansioso, a gente acorda pensando no que vai fazer amanhã. Eu falo isso porque, assim, tem pessoas que realmente são muito mais calmas. Às vezes eu e meu esposo, a gente vai conversando sobre isso. Eu falo para ele assim, mas você não se preocupa? Eu falo para ele, me explica, como que funciona esse negócio? E ele pega e fala, é isso que Dave falou aqui para ela, o senhor não faz? Você passa o mês todo pensando no dia de pagar o cartão. Chega no dia de pagar o cartão, você não paga? E aí eu ficava com raiva dele, pensando assim, nossa, que droga, é verdade. Então você pensa que você gastou todos aqueles dias, ao invés de você estar buscando a Deus, você está gastando com o diabo, se você for ver, porque é o oposto. Você está dando toda a sua atenção para Satanás, que está tirando o teu foco. E no caso, quando você entende isso, gente, assim, o estudo da mente, de todos os livros que nós estamos lendo, desde o começo do Casulo até aqui, eu tenho falado isso para Carmen, tem sido, assim, para mim, mais um divisor de águas, porque o primeiro, para mim, sem dúvida, foi o Oração Fervente, todas sabem disso, que eu sinto isso no meu coração, mas agora é igual, a gente aprendeu a ter as armas, a gente aprendeu a armadura, que a nossa luta não é contra a carne, mas assim, nós não temos como lutar sem entender a nossa mente, e isso tem sido um destravar para nossas vidas, que de fato, quando você entende que você está dando alimento para essa carnalidade, para isso que faz parte desse mundo aqui, ó, a gente precisa acessar essa área da nossa mente, entender que nossa vida não é aqui, a nossa vida é na eternidade, mas enquanto estamos aqui, com o que a gente gasta nosso tempo? Com isso. Não é somente com a leitura de livros, que graças a Deus a gente está caminhando juntas e entendendo que isso nos alimenta, isso nos dá força para conseguir avançar. Mas a palavra de Deus é o nosso manual. Aí você pega e fala assim, ai, mas eu estou tão ansiosa, eu estou tão preocupada, você não leu, não abriu, não viu um versículo, não pegou um irmãozinho da Bíblia para estudar, não falou assim, ah, hoje eu vou começar um estudo sobre... Eu fico trabalhando isso na minha mente. Eu penso comigo assim, eu cresci na igreja, né? Por muitos anos, mas eu cresci ouvindo aquelas coisas das crianças, né? Ah, Pedro, Tiago, João no barquinho. Se você vai ouvindo isso, você vai entendendo quem são. Mas e aí, você já parou para saber quem são todos esses? Que todos eles têm um significado. Hoje eu estou assim, com 35 anos e cada dia mais descubro um pouquinho sobre cada um dessas peças, dessas pessoas que foram tão importantes na nossa história, né, como cristão. E eu fico assim, meu Deus, eu não sabia disso. Não, eu preciso saber daquilo. Eu preciso saber daquele outro que faz. Quando você vai fazendo isso, pensando até, não, vou perder esse tempinho, você não está perdendo, você só está ganhando, você está alimentando o seu espírito, você está buscando as coisas do Senhor e, consequentemente, você não vai se preocupar com o dia de amanhã, com o que você há de vestir, com o que você há de comer ou beber, porque quando você vê, o Senhor está enviando. Vem alguém te dar algo, uma pessoa que te presenteia, alguma provisão que chega que você não estava esperando. Agora mesmo, a Thalissa, não sei do seu íntimo, mas assim, você acabou de nos revelar
que você deixou o seu trabalho para ficar em casa. E o Senhor está com você. Não dê lugar mesmo para o inimigo colocar assim, ai, mas e agora? Mas e agora vai Mas faltar? foi muito. Vai faltar. Hã? Não Mas entendi. passei muito por isso. Passei muito. Uma briga interna, meu Deus do céu. Aí eu falava Exatamente. com meu marido é que nem o seu, calma que só. Aí ele falava, ó o Egito, ó o povo do Egito. Eu falava, tá, não vou murmurar. E assim a gente tá indo. É porque é isso que Satanás quer que nós façamos, e quanto mais nós reclamamos, mais a gente atinge, a gente chama para a nossa vida essas coisas ruins. E só para finalizar aqui meu comentário, vocês sabem que eu sou manicure, então vocês sabem que eu todos os dias ouço muitas e muitas e muitas coisas, né? Eu falei isso para Carmen, acho que foi ontem. E depois que a gente começou a estudar sobre a mente, porque eu li antes desse livro A Quarta Dimensão, que, em nome de Jesus, eu não sei não se a gente vai ter que ler esse livro juntas, hein? Porque ele é tremendo. Esperando que sim, tá aqui, ó. Nossa, nós precisamos. Eu acho que nós estamos prontas para isso. E a hora que as clientes sentam ali na mesa, e depois de estudar 2 livros sobre a mente tão poderoso como a gente está estudando agora, elas começam a falar coisas e eu fico assim, meu Deus do céu, eu fui essa mulher rixosa, mulher reclamona, murmuradora, vive no Egito. Você falou perfeitamente, Thalessa, vive no Egito. Você saiu de lá, mas o Egito não sai de você. E aí eu fico pensando na minha mente assim, Senhor, como pode elas serem tão tolas e tão trazendo todas essas maldições para a vida? Porque só falam assim, porque eu não vou conseguir. Porque isso não vai dar certo, já tenho certeza. Aí como eu li A Quarta Dimensão primeiro, e esse livro fala sobre isso perfeitamente. Aí a minha vontade de responder assim, você não vai mesmo, né? Porque você já falou, você já disse com a sua própria boca que você não vai conseguir. Então, que bom. Vai lá e não consiga mesmo. Gente, isso faz parte do temperamento colérico, isso é muito difícil, por isso que a gente mata todo dia nossa carne, que a gente tem vontade de falar isso, tipo o espírito de Pedro, né? Mas aí eu tenho aquela paz do Espírito Santo e eu falo assim, amada, será que você não pode falar diferente? Declara para o reino espiritual saber que você vai conseguir, mesmo que tudo indique que não, tente falar, eu vou conseguir. Aí é mais ou menos por esse lado. E eu fico, assim, chocada de ver como que, infelizmente, nessa geração, nesse mundo atual, nessa linha que a gente está lá, porque a gente está seguindo o panorama bíblico lá, eu até esqueço o nome, mas a gente está seguindo para a eternidade, né? E aonde nós estamos perto da vinda de Cristo, o negócio está realmente cada vez mais difícil e feio. E se nós não nos posicionarmos dessa forma, minhas irmãs, o negócio não vai ser fácil. Vou aproveitar para comentar também, já que a Jéssica está falando, antes de a Carmen continuar. Todas a gente prosseguir também, né? Antes que a gente vá para frente e eu perca essa parte aqui, que acho que foi a que mais me chamou a atenção. Primeiramente, lendo aqui, gente, vocês já participaram de algum culto, algum evento assim, que parece que a pessoa do lado está recebendo mais que você, porque assim, o pastor começa a ler a Bíblia e já fala, eita, meu Deus do céu, Senhor, uau. Sabe quando a pessoa fica assim, você fala assim, o que eu perdi? Não, pera, eu acho que não era bem para eu estar aqui, era só para ela. Mas lendo essa parte aqui, toda hora eu queria falar, meu Deus, uau, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Porque já começa assim, ó. Ela fala que da viciada em preocupação, né? E fala essa parte aqui que foi que mais me pegou. Jamais desfrutei da paz pela qual Jesus morreu para que eu tivesse. E ela se baseia nisso para continuar as próximas páginas. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente abriu mão dessa paz, desse descanso para se preocupar. Sendo que o estudo mostra que 90 a 97% das nossas preocupações não irão acontecer. Essas situações que a gente projeta na nossa cabeça, elas não irão acontecer. E o que a gente está fazendo? Nós estamos se preocupando. Então, a gente já está ocupando a nossa mente, e a nossa mente, nesse caso aqui, serviria para quê? Para servir a algo maior. Era para a gente estar usando nossa mente para realmente ler, estudar, viver com a nossa família, viver o momento agora, o presente, mas a gente está vivendo ou no futuro,
com a ansiedade de se preocupar pelo futuro ou no passado, porque, né, já estudamos aqui sobre isso, a depressão é excesso de passado, enquanto a ansiedade é excesso de futuro. Mas a preocupação tem tudo a ver com a ansiedade, né? A gente já está trazendo o dia de amanhã para o hoje, sem querer. E aí, eu fui estudar Hebreus 4, porque ela cita aqui, logo na segunda página, né? E chegando lá em Hebreus 4, não só eu estava estudando essa parte bíblica, quanto tinha aqui uma pregação do pastor Éder do ano passado. E aqui ele ensinava para gente que o espírito de Amaleque é o espírito que é contra o descanso. Ele rouba o descanso. O descanso é o quê? Nada mais é que o contrário da nossa preocupação. Porque quando você não se preocupa, isso demonstra para Deus que você está descansando nele. Eu não estou falando de não se preocupar no sentido assim, eu não ligo para o que está acontecendo. Eu tô como, né, a gente brinca muito do fleumático, né, falando dos temperamentos aqui. Para quem não sabe, a gente já estudou um livro que falava sobre isso. Pode falar, Carmen. Ingrid, ele até fala mais na frente sobre o temor reverente. Eu acho que é exatamente aonde que você vai chegar, né? Porque é o temor reverente. Você sabe que é claro que você vai se preocupar, mas você vai descansar em Deus. É o temor reverente. Acho que é o que o Eric faz e a Jéssica não consegue. Exato. Porque assim, parece que para a pessoa que está descansando, que ela não está se preocupando, parece que ela não está ligando para a situação. Muitas vezes a gente nem sabe como a pessoa está se sentindo por dentro, porque tem muitas pessoas que elas não demonstram, mas por dentro só Deus sabe como tá. É pior do que abrir a boca. Aí no corpo dela vai demonstrar, vai manifestar tudo aquilo que ela está sentindo. Quantas vezes a gente não passa por situações assim, por pessoas assim na nossa família, que são exatamente dessa forma. A pessoa fica doente por conta disso, porque, gente, também o sistema imunológico, ele reage a tudo que a gente sente, que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então, quando a gente se preocupa, a gente também está tendo um ataque, não só maligno, como também carnal, como também do nosso sistema imunológico, porque a gente está deixando ali aqueles hormônios ruins florescerem, eles aparecerem, eles fazerem o que eles querem, por conta de um estresse, uma ansiedade, uma preocupação que muitas das vezes essas situações nem vão acontecer. E esse espírito de Amaleque, que é lá dos Amalequitas, quando a gente volta lá no Antigo Testamento para falar sobre isso, o que eles faziam? Ao invés de eles atacarem o exército lá pela frente, né? Que o povo estava indo para a Terra Prometida e tudo mais. Em vez de ele atacar pela frente, o que eles faziam? Eles atacavam os cansados lá atrás. Por quê? Porque acredito que eles faziam tipo um rodízio, né? Falando aqui do nosso jeito de hoje. Eles faziam tipo um rodízio. Então, as pessoas que estavam cansadas, que já estavam resguardando ali há muito tempo, eles iriam para trás, para a retaguarda. E assim o povo da frente podia assumir enquanto eles estavam lá descansando. E aí, eles, de uma forma muito cruel, e como a gente fala lá, aquela forma que ataca por trás, qual que é a palavra? Ai, fugiu a palavra, gente. Quando a pessoa é atacada por trás e ela não está esperando, depois eu lembro. Mas dessa forma, eles atacavam quem estava ali descansando e, consequentemente, eles roubavam a paz daquelas pessoas que estavam ali e também eles queriam impedir de que eles chegassem à Terra Prometida. Quantas vezes você está cansado e você sente que você está completamente exposto, vulnerável? Comigo aconteceu recentemente, passei por uma situação muito extrema e eu falava assim para Deus, não só emocional, mas como física também, né? Eu participei de um trabalho de parto e, infelizmente, meu bebê faleceu e eu estava lá nesse período passando tanto pela parte de dor, mas pela parte de dor psicológica também, e eu só conseguia falar assim para Deus, Deus, essa é a hora que eu tô completamente vulnerável. Eu não consigo reagir nem psicologicamente e nem fisicamente. Porque você tá com uma dor tão extrema, mas tão extrema, que você fala assim, gente, aqui é a minha exposição. Não tem como reagir. Não tem como eu fazer nada para me prevenir, para me resguardar de qualquer tipo de ataque. E sabe quando você sente assim que há uma guerra muito maior do que aquela que você está enfrentando? Porque é exatamente nesses momentos de vulnerabilidade que ele vai atacar. Quantas vezes a gente falou também de quando a gente passa no processo de alcançar algo muito bom, logo em seguida vem um ataque espiritual muito grande, né? Isso acontece. Mas eu também acredito que nesse momento que a gente está completamente exposto, completamente vulnerável, isso também acontece.
Aí entra a palavra de Deus mais uma vez, de que a gente declara de que quando a gente é fraco, aí Deus é forte, né? Aí que a gente é forte, porque é a força de Deus que se manifesta na nossa vida, e isso é real. Mas eu acredito que depende da gente declarar e depende da gente usar essas armas. Óbvio, Deus vai te resguardar, Deus vai nos livrar, Ele vai estar com a gente em meio a toda essa situação, esses tormentos, né? Assim como eu passei tantas outras vezes, e vocês também passam na vida de vocês, essas situações extremas, mas eu acredito que quando a gente conhece a palavra e a gente declara a palavra, fica muito mais fácil, porque a gente consegue blindar a nossa mente contra aquele ataque. Quantas das vezes eu quis me preocupar referente a essa situação também, né? Antes de acontecer, chegar nesse ponto que eu contei aqui para vocês, eu estava muito preocupada em relação ao bebê, por exemplo, ao que poderia acontecer ou não, eu já sabia dos riscos. E aí, gente, eu me lembrei de um texto que eu sempre declaro nessas situações. Ela falou aqui de vários deles, né? Mas um dos que eu sempre falo para mim mesma é Jó 38, né? O capítulo de Jó. Mas eu fico assim, Ingrid, pensa comigo. Ele é Deus para colocar limite no mar. Foi Deus para colocar o sol onde ele está e a lua também. Ele foi Deus para falar e as coisas acontecerem. O universo, a terra, os animais. Meu Deus, será que ele não vai dominar essa situação? Para a gente se preocupar e para a gente descansar, precisa de fé. Em alguma coisa você vai estar acreditando. Então, para se preocupar, a gente vai estar acreditando que as situações contrárias irão acontecer. E para descansar, a gente vai ter fé suficiente para descansar. Mas em alguma coisa a gente vai estar acreditando. No que a gente vai escolher acreditar? Porque é exatamente sobre isso. Eu acredito que o inimigo quer roubar nosso descanso ali, independente da situação, independente da circunstância, porque tem circunstâncias que realmente querem roubar nossa paz e nos preocupar. Mas quando a gente decide, por mais que essa situação nos levaria a esse lugar de preocupação, a gente decide descansar e deixar Deus agir, eu acredito que o poder é imenso, é maior. E a Carmen estava falando dessa partezinha, né? O Elton repete isso muito para mim. O que vai adiantar você se preocupar? Vai mudar alguma coisa? E ela fala isso aqui também, né? Ó, a preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará nosso progresso. Porque eu acredito que o nosso Deus, sendo nosso Deus, conhecendo Ele como nós conhecemos, Ele vai falar assim, ó, tá bom, você tá se preocupando? Então é porque você acha que você tem poder de fazer alguma coisa, né? Então eu vou deixar você com a sua preocupação e vou esperar. Quando você confiar em mim, aí eu vou fazer alguma coisa. Porque é exatamente sobre isso. Assim como o perfeito amor lança fora todo medo, né? Como está em 1 João 4,18, eu adoro esse versículo, porque né, a gente é cheio de querer ter medo e não confiar em Deus. Eu acredito que também a perfeita confiança lança fora toda preocupação, nos leva para esse lugar de descanso real. Então, eu queria muito aprender, eu queria muito que vocês também aprendessem esse lugar de que a gente não escolhe, aliás, né, descansar ao invés de se preocupar. Eu tenho certeza que na vida de vocês, vocês devem conhecer, se não for vocês, né? Devem conhecer pelo menos 2 tipos de pessoas. E eu fiquei pensando ontem, refletindo sobre isso. A pessoa que se preocupa muito e uma pessoa que eu conheço que ela é totalmente despreocupada. No sentido de que ela escolheu ser assim. Eu tenho uma amiga assim. Toda vez que eu olho para ela, o nome dela também é Jéssica. Não é a nossa Jéssica Costa aqui, é uma outra Jéssica. E eu falo assim, Jéssica, não é possível que você não é ansiosa. Não, você também é assim, amiga. Perdão, pera. Não, eu já tô Está profetizando na sua vida. Estou profetizando. A 4ª dimensão é você. Mas a Nós outra todos, gente que eu estava falando... Vamos amém. em nossas vidas. E eu falei para ela assim, amiga, não é possível que você não é ansiosa. E ela, eu te prometo, eu não tenho ansiedade nenhuma. E eu, meu Deus, mas assim, vai acontecer tal coisa, porque eu sabia, né? Ela ia levar a palavra uma vez, ela ia participar de tipo um podcast lá na igreja. Eu falei assim, você não tá ansiosa? Aí ela, de jeito nenhum. Vai chegar lá, Deus vai falar o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Ela nem se preparou, gente. E vai dar tudo certo. E todas as vezes que eu quero ficar ansiosa, eu lembro dela. E aí, esses dias eu encontrei ela e ela falou assim, Ingrid, aconteceu de que por conta de um medicamento que eu tentei tomar tal, eu quis ficar ansiosa, você acredita? Porque ela sabe, né, que eu fico impactada com a falta de ansiedade dela, graças a Deus, eu me inspiro muito nela, ela veio me contar. Eu quis ficar ansiosa, mas aí, o que eu fiz? Eu consegui detectar na minha mente qual que era aquela situaçãozinha
qual que era a palavra que eu disse, a palavra que a pessoa falou para mim, que me deixou ansiosa, qual que era aquele gatilho, né, que a gente usa muito hoje, isso hoje em dia, né? Qual que era aquele gatilho que me deixou ansiosa e eu consegui lutar contra aquilo. Então, eu continuo não ansiosa. Gente, eu quero muito esse discernimento, esse controle mental. Você não faz terapia? Ela, não. Eu faço. E eu não consigo. Muitas vezes é uma batalha para conseguir achar aquele motivo que me deixou assim, que tem muito a ver também com a preocupação. Mas, gente, é um exercício diário. Assim como ela falou aqui, né? Ó, a gente fica trazendo a necessidade do amanhã para o dia de hoje. Então, a gente fica desperdiçando o dia de hoje com a necessidade, com a preocupação do amanhã. E assim, eu relacionei isso com o maná no deserto. Gente, assim como todos os dias a gente tem que lutar contra o pecado, é um dia de cada vez, contra as nossas dificuldades, contra as nossas inquietações. Assim também a gente vai lutar contra a preocupação. Assim também a gente vai lutar contra a ansiedade. É um dia de cada vez e trazendo para esse dia a graça desse dia, o favor desse dia, a misericórdia desse dia. E pouco a pouco a gente vai se policiar. Acredito que a gente vai conseguir chegar nesse âmbito, né, que a minha amiga Jéssica chegou, de falar assim, pera, o que está me preocupando? Não, Senhor, eu te entrego isso aqui agora. Em nome de Jesus, eu não vou me preocupar com isso daqui. Isso aqui é seu. Porque vai adiantar me preocupar? Vai mudar alguma coisa? Ou só vai retardar mais o progresso? Continue, Carmen, que eu já falei demais. Não, eu vou só encerrar para a gente passar para o capítulo 13, porque o 12 foi tão... ele é tão recheado, ele é tão importante para a gente, porque realmente eu acho que a coisa mais importante, que hoje o ser humano está sofrendo muito com isso, então por isso que a gente se fixou nele por tanto tempo. Mas ela termina dizendo, faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. Confia. Eu acho que isso é o encerramento de tudo, porque realmente a gente tem que ter esse discernimento de entender que a gente tem... Eu brinco muito, eu sempre falo sobre isso quando eu digo assim, a gente tem que fazer a nossa parte. A pedra, na hora que Jesus foi fazer o milagre de Lázaro, ele poderia ter dito, pedra sai, e a pedra saía. Mas ele mandou que o homem tirasse a pedra. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que saber até onde é a nossa parte. Porque a parte de Deus é dele, não é nossa. Então, tira a pedra e agora confia, porque o milagre vai ser feito. Então, é só isso que eu queria encerrar, porque o que as meninas falaram já foi perfeito. Não tenho mais o que dizer. Alguém tem algo a declarar? Mais alguma coisa para dizer? Então, vamos passar para o capítulo 13, né? Eita, esse também é pesado, porque é uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Jesus, o ser humano tem esse grande problema. E as mulheres, então, aí é mais complicado, né? A gente gosta muito de julgar. E esse capítulo fala muito sobre isso, né? E ela diz, muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. É tão interessante, né, quando a gente convive com alguém que tudo ela sabe, tudo ela responde, tudo ela critica, ela é a senhora sabe tudo, ela nunca pecou, ela é a justa, ela é a correta, e aí ela termina ficando sozinha, né? Porque a gente se afasta, porque eu já sei o que sei, nada ela precisa aprender, nada ela precisa, ela só tem a dar, ela não tem nada para receber, porque ela já recebeu tudo, porque ela está completa. E aí esse tipo de gente é rápido para julgar, é opinatório e é crítico. Então, são com certeza 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que vigiar muito sobre isso. Porque quando a gente é muito opinatório, é muito crítico e julga muito, a gente está querendo se colocar no lugar de Jesus, de Deus. Só quem pode julgar é Deus.
Só quem conhece o nosso coração é Deus. Só quem sabe realmente quem é aquela pessoa, a real daquela pessoa, é Deus. Quem somos nós? Nós somos seres humanos, dignos de muita fraqueza, nós somos muito fracos, nós somos muito, sabe, nós precisamos muito de Deus, porque a gente muitas vezes dá muito espaço à carne. Então, ele é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Então, às vezes, é aquela passagem, né, da mulher pecadora, que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Então, a gente tem que entender que a gente tem que escolher ser alguém bom. A gente tem que escolher não julgar, porque a gente também vai ser julgado. Do mesmo jeito que a gente aponta o dedo também pode ser apontado para a gente. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, o orgulho. Olha só como uma coisa leva a outra, né? Você sendo crítico, você sendo julgador, você termina sendo orgulhoso. Porque se você está criticando o outro, é porque você está se orgulhando de você. Você acha que você é a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto, né? E aí você leva você entende, quando você entende que isso é coisa de presunção, né? Nós somos presunçosos quando nós criticamos ou quando nós julgamos alguém. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Nós não sermos presunçosos. E isso a gente tem que entender, que quando nós temos um temor santo do orgulho, devemos ser cuidadosos com julgar os outros ou críticos com eles. A gente volta ao temor santo que a gente tinha falado anteriormente, né? É o temor santo que dá para a gente essa crítica, essa autocrítica nossa. Eu não tenho o direito de criticar alguém, eu não tenho o direito de julgar alguém, porque só quem pode julgar é Deus, só quem conhece o coração do homem é Deus. Então, assim, aí ela diz, né, damos conta que Deus, não uns aos outros, portanto, não devemos julgar um ou outro de maneira crítica, porque cada um sabe a sua vida, cada um sabe por que está vivendo aquilo. É Deus que vai conhecer, é Deus que vai julgar. Por que nós vamos julgar? Qual o direito que nós temos de julgar as outras pessoas? Qual o direito que nós temos de criticar? Não, a gente veio ao mundo para amar. A gente tem que amar, tem que apoiar, a gente tem que mostrar através de nós, com o nosso exemplo, com a nossa vida, os erros daquelas pessoas. A Jéssica falou, né, anteriormente sobre o quanto está incomodando ela pessoas que murmuram depois que ela começou a ler a quarta dimensão. Porque realmente essas pessoas que murmuram, elas terminam sendo críticas delas mesmas. Então a gente também não tem o direito de ser tão dura assim com a gente. Às vezes a gente é tão dura com a gente que por isso que a gente é dura com as outras pessoas. Aquela pessoa que muito murmura, ela também é muito crítica, porque ela murmura tanto, porque ela vê só a coisa feia do mundo, ela só vê os defeitos do mundo, ela não vê o bonito do mundo, ela não vê as qualidades das pessoas, porque ela não está vendo nem a dela, como é que ela vai enxergar do outro? A gente é muito espelho, a gente vê muito nos outros, o que a gente aponta mais para os outros, às vezes é o que mais nos incomoda em nós. Então, aquela pessoa, às vezes, que nos incomoda tanto, aquela pessoa que a gente convive e que aquele defeito que a gente acha que é defeito nela, às vezes é na gente. E a gente está vendo naquela pessoa e a gente consegue apontar o dedo para ela, julgar ela, mas a gente não consegue olhar para a gente. Então, assim, a gente pode dar opinião, a gente pode se expressar para as pessoas, mas a gente tem que ter cuidado até onde a gente pode ir. E também, muitas vezes, a gente nem foi solicitado aquilo. A pessoa não deu nem vazão para que a gente possa entrar naquela situação com aquela pessoa. Quem sou eu para dar opinião a quem não me pediu opinião? Quantas vezes tem gente que é bem dura e diz assim, mas eu te pedi opinião? Você chega para a pessoa e vai dizer alguma coisa e a pessoa, sim, oi, eu te pedi opinião. E aí, o que você faz?
Ô, amiga, até porque ela fala também aqui, né, que com a mesma medida que você julgar, você será Você julgada. será A julgado. gente não é juiz para a gente estar julgando as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem que ter essa vigilância, porque tudo aqui, e é semeadura, né? Tudo aquilo que você semear, você vai colher. É muito perigoso isso. E a gente também, como mulheres de Deus, temos que ter cuidado com o outro. Por exemplo, é o que a pastora Ju sempre falou para nós também. A pessoa chega falando da outra. Mulher, né? Mulher que tem a linguinha afiada. Chega uma irmã falando da outra. Gente, Satanás é tão sujo que ele coloca na sua mente, no seu coração, o desejo de falar junto. Eu duvido que não coloca, porque todas nós passamos por isso aqui. Quantas e quantas vezes eu já fui junto e falei, é verdade, mas já fiz isso muitas vezes. E hoje a gente pede tanto ao Senhor, e você tem que continuar pedindo, você tem que estar junto. Não é que você tem que separar as pessoas, o joio e o trigo, quem vai separar é o Senhor, Jesus, né? Mas ele vai nos olhar pelas atitudes que nós temos. Então, a gente tem que tentar limpar o nosso coração. Então, essas atitudes vão acontecer, vão chegar pessoas e vai falar para você, nossa, mas você viu o que a fulana tá fazendo? Ai, você viu que lá na igreja que aconteceu? Ai, você viu que aquela irmã tratou a outra mal? Aí você vai falar assim, nossa, é verdade, porque ela é uma grossa, não sei o quê. Tipo, você vai se juntar e vai falar junto. Não, você vai falar assim, às vezes a pessoa estava passando por uma situação difícil. Vamos orar por ela. É muito mais difícil fazer isso, gente. Isso eu já vivi milhões de vezes na pele. Mas é isso que o Senhor vai ver na gente. Nós temos que tentar. A primeira vez vai ser muito difícil, porque a sua carne vai inclinar muito para falar mal. A segunda vez você já vai continuando alimentando. Daqui a pouco você vai ser natural isso. Então a gente tem que ter esse cuidado e não julgar, né? Porque a gente tem uma trave no nosso olho, a gente vai olhar o que tem no do irmão. E ela conta Até até a porque história. Pode falar. humanamente é o que a gente quer, né? Assim, quando você fala mal do outro, humanamente você se coloca no lugar de superioridade. Então, humanamente é o que a nossa carne nos conduz a fazer, sempre ser superiores, que entra essa parte do orgulho também. E quando você se detém, quando você assim, se policia e você consegue fazer o oposto, você está se colocando num lugar, às vezes, completamente diferente do que a sua carne gostaria. Porque você vai primeiro, você vai ter que ir contra a pessoa, o que a pessoa está falando. Já é contra-intuitivo, porque você já vai ter que se opor. É horrível. A pessoa fala uma coisa pra você, fala, então, mas não. E se aconteceu tal coisa pra ela estar falando isso? Já é ruim. Por exemplo, a minha personalidade foge de conflito. Então a pessoa fala, normalmente eu quero concordar com ela, para ela acabar o mais rápido possível e poder ir embora. Mas quando a gente se coloca nesse lugar de cristão, de mulher, né, que serve a Deus e tudo mais, você não pode fugir de conflito, você não pode ser omisso. Então, primeiramente, é contra-intuitivo para mim, pelo menos. Eu tenho que, não, vamos lá, mas o que aconteceu? Será que não aconteceu isso, isso, isso e isso? E outra, será que se eu dando opinião no que ela está falando, eu vou conseguir resolver alguma coisa? Será que não seria melhor eu ficar quieta e não falar nada, não me meter? Porque eu não vou conseguir resolver nada. Então, no mínimo, eu vou ter que demonstrar para ela que eu não estou a favor daquilo que ela está falando, e às vezes eu não vou poder nem opinar. Porque eu opinando, talvez eu não resolva nada, só dê mais parâmetro para ela falar de mim daí para outra, né? Porque tem isso também. Um pouquinho à frente aqui, ela vai falar do exemplo de um pastor que acho que ele viu o outro falando dele, e ele fala assim: será que eles estão semeando ou será que eu estou colhendo? Gente, isso me pegou demais. Nossa, será que eu estou semeando ou será que eu estou colhendo? Porque eu também fui jogador, porque em determinado momento eu também falei mal do outro. Em determinado momento eu julguei tal situação e pode ver, toda situação que a gente julga, toda, não tem exceção. A gente passa por algo semelhante na pele, só para a gente ver, acho que Jesus fala assim, vamos ver se você faria diferente mesmo? Vamos ver se você é essa pessoa toda superior, que você faria algo diferente estando na pele dela? Porque você não sabe o que levou o outro a agir de determinada forma. Mas passando pelo que ele passou, vamos ver então se você faria? Ou será que eles estão semeando? E daí eu não estou colhendo mesmo, e aí eu tenho que aprender com eles a não semear assim também, porque senão depois eu vou colher igual. É E eu igual achei massa isso. ela lembra que ela conta a história dela mesma, que ela julgou uma moça que estava grávida, que deixou de ir aos encontros da igreja, e ela ficou julgando, dizendo, olha, só porque ela está grávida, está usando a gravidez para não vir para os encontros da igreja. E na terceira ou era a quarta gravidez dela,
ela passou pela mesma, ela disse que estava prostrada num sofá, não conseguia, não tinha energia para nada. E aí veio à mente dela exatamente, olha como eu julguei aquela irmã, achando que ela na gravidez estava usando a gravidez para não vir aos encontros da igreja. E olha aqui o que está acontecendo comigo. Ali ela já estava colhendo, né? Ali ela já estava colhendo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque, como a Ingrid disse, é exatamente o que a gente mais critica, a gente vai viver depois. É a semeadura mesmo, nós vamos colher, porque às vezes é isso que tem que ser trabalhado dentro da gente. O que que eu tenho a ver com isso? Por que que eu tenho que falar? O que que isso está me acrescentando na minha vida? Eu ir criticar sobre a vida da irmã, se eu não sei o que que ela está passando. Como aconteceu com ela, ela não sabia o que que a moça estava passando na gravidez e ela já estava julgando. E aí ela teve que, na última gravidez dela, ela passar por aquilo para poder ela, no futuro, entender qualquer uma das outras amigas ou companheiras ou pessoas que convivessem com ela, passassem por isso. Ela teve que viver na carne. Às vezes, para a gente se quebrantar, para a gente realmente entender aquilo que o outro está vivendo, é na carne que a gente tem que viver. Porque às vezes a gente é muito dura, a gente é dura com as pessoas, então a gente precisa passar na carne para poder a gente entender. E aí eu acho que, pelo tempo, a gente já precisa encerrar, e ela fala do amar uns aos outros, né? E guardar o nosso coração. Como é importante a gente guardar o nosso coração, a gente entender que a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que entregar nas mãos de Deus a nossa vida, e a gente tem que guardar o nosso coração dessas coisas de contenda. Se a gente puder fugir daquela rodinha, a pastora fala muito disso, né? Aquela rodinha que está falando coisas que não está edificando, que não trazem nada para a gente, que não vai nos ajudar em nada, vamos sair dali. Vamos realmente, nos ausentar mesmo. Tem momentos que é melhor a gente calar. Realmente a gente tem que, muitas vezes, confrontar. Mas em muitos momentos a gente tem que calar, porque a gente, às vezes, o julgamento é tão forte, é tão pesado, que até para a gente vai tirar a nossa paz. Então, às vezes, é melhor que a gente corra, é aquela história, né? Corre do pecado, que é melhor do que a gente confrontar o pecado. Às vezes a gente tem que tomar essas atitudes de correr. Então, assim, é a gente continuar na palavra, é a gente esperar em Deus, é a gente entregar nas mãos de Deus e a gente resguardar o nosso coração, guardar a nossa mente, para que a gente não alimente a nossa mente de coisas que não vêm do céu, ter sabedoria em lidar com essas coisas e guardar mesmo, guardar a nossa vida, guardar o nosso coração, porque senão a gente vai pagar o preço bem, bem alto, a gente vai colher o que a gente plantou. Sim. Então, é isso que eu entendo, que eu vejo nesses 2 capítulos. É a gente ter muito cuidado, a gente continuar cuidando da nossa mente, alimentando a nossa mente da palavra, alimentando a nossa mente de coisas boas. E é isso. Mais alguma coisa que queira acrescentar? Quero te dar Amém. uma foto de todas nós para a gente poder orar. Isso. Então, Andréa, Thalessa, vocês Se querem possível, Andréia, Thalessa, abrirem a câmera para a gente poder tirar foto. aparecer conosco? Sabia que ela estava no treino. Pode tirar? Prontas? Aí. Jéssica, você olha para a gente terminar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por mais uma vez falar conosco, Pai, nesse estudo. Deus, nós somos tão gratos, Pai, porque o Senhor tem destravado tantas coisas na nossa mente, no nosso coração. Nós temos aprendido tanto, Pai, que nossa mente, nosso coração possa guardar e reter tudo isso que foi aprendido hoje. Pai, que Satanás não consiga, de maneira nenhuma, roubar isso que nós temos
guardado, Pai, em nossa mente, no nosso coração, que seja selado dentro de nós, Pai, que nunca mais saia. Que a partir de agora nós possamos viver diferente, cada dia mais e mais, com cada ensinamento, cada aprendizado, e possamos cada dia mais, Pai, nos colocar à disposição da Tua presença, do Teu reino, Pai, para aprender mais e mais de Ti e praticar isso nas nossas vidas cotidianas, no nosso dia a dia. Nos fortalece nesse sentido, Pai, e espiritualmente, nos dê as armas necessárias para poder vencer todos esses processos, todas essas coisas que acontecem na nossa caminhada, e que possamos juntas, Pai, nos fortalecer. Pai, semana que vem nós iremos começar um novo propósito também de oração juntas, e todas as meninas que estão nesse negócio, Pai, que o Senhor possa tocar em cada uma delas e trazer um novo, Pai, para a vida delas. Assim como o Senhor já tem feito em nós, que isso possa transbordar para mais e mais e mais mulheres. Que seja um novo tempo, Pai. Nós estamos trabalhando todas essas áreas, a mente, o coração, o espírito, a nossa alma, Pai. Que nós possamos ser curadas de tudo aquilo que precisamos. E que o Senhor manifeste cada vez mais a sua presença sobre nós, Pai. Que nós possamos buscar cada vez mais coisas do alto, do trono dos céus, e ser transformadas, Pai, de dentro para fora. É o que nós pedimos, Pai. Abençoe esse dia de todas essas mulheres, o trabalho, aquelas que estarão em casa com os filhos, trabalhando também. Abençoe cada uma de nós, Pai, e nos guarda com as suas fortes e poderosas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tchau, Beijo. meninas. Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. Beijo. Tchau. Tchau, até de noite. Tchau, midinha, hein? Até a noite. Tchau, tchau. Tchau.